Boa noite, gente. Vai entrando aqui. Boa noite para todo mundo. Semanalmente nós fazemos essa live. Manter a consistência para mim é importante, trazendo temas que eu tenho certeza que vão agregar um valor enorme para vocês. A gente já falou de feedback aqui, nós já falamos sobre a questão da gestão emocional, nós falamos sobre liderança humanizada, nós já falamos sobre perfis comportamentais, falamos sobre carreira. Ana Gondinha, seja bem-vinda, querida. Aquilo Amar, Cassinha. Vamos entrando aqui, gente. Vamos entrando que a live hoje promete. Eu vou trazer aqui uma especialista incrível, especialista em vários temas, principalmente neurociência. Tem uma jornada incrível. Ela trouxe, de certa forma, ela tem uma startup que tem um foco fantástico na educação dos pais, professores, nessa questão das crianças com acesso às redes sociais. É um negócio fantástico, tá, gente? Ela vai ter a oportunidade de compartilhar a experiência, essa jornada dela e trazer para todo mundo aqui. Tati, querida, fica por aqui que você vai adorar hoje, viu? Você, uma profissional que eu super admiro aqui, você vai gostar bastante do tema de hoje aqui. Vamos lá, vamos entrando, todos vocês, vamos se organizando aqui. Daqui a pouco a Sharon vai me chamar aqui, eu vou convidar ela. Momento importante aqui, a Sharon já está pedindo para eu incluí-la. Vou chamar ela aqui e já vou apresentá-la para vocês. Aqui, ó. Ela... Você separa uma água, aí são apenas assim 60 minutos, uma hora de bate-papo. A gente vai querer interagir com vocês aqui também. Então vai ser bem interessante aí a gente poder bater esse papo aqui. A Lilian está aqui também, a gente teve a oportunidade de bater um papo aqui nas nossas lives semanais. Anizinha também, foi uma das primeiras, Anne, querida. Tá na hora de a gente refazer, hein? Vamos fazer mais uma live. Cadê a Sharon? Eu aceitei aqui, não entrou? Deixa eu convidar ela aqui agora, então. Estou convidando, vamos ver se agora funciona. Pessoal, aproveita aqui e vai convidando algumas pessoas, tá? Porque o tema é para todo mundo. Se você trabalha no mundo corporativo, se você é empresário, tanto faz. Tenho certeza que vai agregar um valor enorme para todos vocês. Fala, Luiz Gomes, querido! Quanto tempo! Seja bem-vindo aqui. Vamos lá. Por onde andas, meu amigo? Por onde andas? Fala aí, por onde você está? Aqui estou convidando. A Sharon não está conseguindo participar. O que está acontecendo aí, Sharon? Deu uma mensagem aqui para mim que você não está conseguindo participar. O que houve aqui, ó? Deixa eu tentar. Não tem pedidos. Deixa eu tentar incluir ela mais uma vez. Vou convidar novamente. Sai e entra de novo no Instagram, Sharon, se for o caso. Entrou, agora entrou. Agora E aí, boa noite. O que aconteceu? O que estava acontecendo? Me conta aí. ele não dava a possibilidade de aceitar. Mas Não aceitava. Tá tudo certo, mas agora aceitou. Sharon, uma honra ter você aqui. Seja bem-vinda nessa nossa noite. 60 minutos aqui de conteúdo maravilhoso, eu tenho certeza disso. ai, a honra é minha. Fiquei muito, muito feliz com o convite e eu espero gerar muito valor nessa live hoje, disseminar um pouquinho do conhecimento que eu tenho bastante, do conhecimento de neurociência, brincar um pouquinho aí com a filosofia, antropologia e falar desse nosso aqui, né, o cérebro. Deixa eu falar uma coisa, para mim, fala um pouquinho, está falhando um pouquinho na sua fala, ele dá uma cortadinha de vez em quando. Você está com algum fone, alguma coisa ou não? Tô com o microfone aqui. Ele dá uma falhadinha de vez em quando, mas vamos seguir, que agora não está falhando Tá. mais. Então vamos fazer o seguinte, gente, antes dela se apresentar aqui, tá? Eu vou falar como que eu a conheci e o que trabalho que ela vem fazendo. É incrível, um trabalho com uma startup, tá? Mas antes de mais nada, pense em 3 pessoas que na sua rede de relacionamentos você entende que ia se beneficiar bastante com, por exemplo, pessoas que podem se desenvolver, fortalecer muito mais as habilidades socioemocionais. Sabe aquela coisa lá do Fórum Econômico Mundial, quando ele coloca as 10, 12 competências mais importantes para o futuro? Pois é, todas elas praticamente são soft skills. São comportamentos, competências que estão relacionadas principalmente ao ser humano, essa questão de conexão com pessoas, essa questão de fazer gestão emocional, visão sistêmica, entre muitas outras coisas, ok? Então, uma provocação, até fiz com a Sharon agora há pouco, que a gente se alinhou. Se a gente pensar, quem tem filhos pequenos aqui,
daqui a 15, 20 anos, eles vão trabalhar com uma profissão que talvez ainda não exista. Então, vamos olhar o que eles precisam desenvolver para o futuro e, principalmente, levar isso para a liderança. Então, eu vou convidar aqui umas 3, 4 pessoas da minha rede de contatos. Gostariam que vocês fizessem o mesmo. Convidem pessoas que você percebe que, neste momento, vão se beneficiar, ok, deste conteúdo aqui, de um conteúdo que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para vocês, tá? Então, trago algumas pessoas aqui da sua rede de relacionamentos, pessoas que... Aqui eu já convidei as minhas pessoas aqui, já convidei alguns, está convidado. Uhum. Então, vamos lá. Convidei Bora lá! Convidou também, Sharon? E para quem tem filhos ou conhece alguém que tenha, vai ser uma live bem interessante, né? Maravilha. Então, gente, sejam bem-vindos, boa noite mais uma vez. É um tempo que passa rápido. Eu garanto a você que você vai sair daqui com 3, 4, 5 dicas e até de uma maneira muito mais profunda do que você imagina para começar a aplicar isso na sua vida. Então, vamos lá. Eu conheci a Sharon por meio da BR Angels. O que é BR Angels? É uma associação com foco em investimento anjo. E eu sou um dos associados. Então, a gente analisa algumas startups Brasil afora aí, para entender qual startup a gente vai investir. E eu, como associado, tive a oportunidade de entender a startup da Sharon Mendes, que é incrível o conceito que está por detrás. Na sequência, ela já veio participar de uma formação, não uma formação, um curso do Ego para a Alma, e, consequentemente, já é mentora de uma das nossas profissionais da Master Soul. E aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela, que é incrível, gente. Um monte de formações que ela fez, uma profundidade incrível, mas eu vou deixar para ela se apresentar aqui agora e eu vou pedir para vocês, façam perguntas, participem, a gente vai fazer perguntas para vocês responderem também, então vamos fazer algo interativo aqui, tá bom? Combinado, gente? Maravilha! Sharon, quem é você? PA, Conte sua jornada. mais uma vez, muito, muito obrigada, né, pelo convite, é uma honra estar aqui e poder compartilhar, então, um pouco do conhecimento aqui em uma horinha de live com vocês. Bom, contando um pouco da minha história, junto com a SUP, que é o nome da minha startup, né? Eu sou mãe solo, a minha filha tem 9 anos, a Laurinha, e aquela loucura, né? A gente acaba entrando numa dinâmica de vida que muitas vezes, se a gente não tem uma autoconsciência bem desenvolvida, ela nos engole. Né? Essa rotina nos engole. Então, eu estava engolida pela rotina ali, né? Tava envolvida ali naquela rotina de mãe, estudo, empresa e tudo mais. E um belo dia, cheguei em casa, fiz ali o jantar da Laurinha e falei, minha filha, vai assistir um pouquinho de TV que a mamãe precisa de responder uns e-mails, terminar aqui de trabalhar um pouquinho. E ela fez o seguinte comentário, né? O convite, ela falou, mamãe, a gente pode cozinhar hoje? Eu falei, ai meu Deus, já imaginei, né? Criança pequena e ela adora fazer bolo e farinha para todo lado. Eu falei, meu amor, assiste um pouquinho de TV que a gente já resolve isso. E continuei trabalhando. E ela, Leonina, né? Já viu aquela personalidade forte. Então ela veio novamente e falou, mamãe, agora a gente pode? A hora que eu olhei no relógio, tinham se passado quase 4 horas. E eu não vi aquele tempo passar. 4 horas de TV que ela ficou assistindo. 4 horas de TV. E eu trabalhando, né? Não vi aquele momento passar. A hora que eu me dei conta, eu falei, meu Deus, tá na hora de dormir. Vamos cozinhar, né? Esquentei água no micro-ondas, fiz uma gelatina com ela rapidinho ali e pronto, resolvido, coloquei ela para dormir. A hora que eu coloquei ela para dormir, que eu tava fechando a porta do quarto, ela veio correndo e me abraçou e falou, mamãe, obrigada. Fazia muito tempo que eu não esperava por esse momento. Ainda bem que a gente conseguiu cozinhar hoje. Ali, o meu mundo desabou, né? Quantos anos ela tinha, Sharon? Ela tinha uns 4 aninhos. 4 aninhos. Hoje ela tem 9. Ali o meu mundo desabou, né? E eu pensei, meu Deus, fazia muito tempo, quanto tempo que eu estava ali envolvida naquela rotina e deixando de lado, negligenciando mesmo o meu bem mais precioso, que é a minha filha, né? Tudo para dar o melhor para ela, mas o que de fato ela queria? Ela não queria aula de inglês, não queria aula de dança, não queria a melhor escola, ela queria a minha atenção. E ali, durante todo o meu dia, eu separei 5 minutos só
para dar essa atenção para ela. Então, aquele momento, para mim, ele foi muito, muito marcante. A gente E sempre tem um momento que talvez seja uma virada de chave na nossa vida, né? Em vários aspectos, seja pessoal, profissional. Olha só, gente, o que a Sharon está trazendo aqui, né? Mãe, de repente, em algum momento, a filha pedindo ali, eu quero interagir, eu quero conexão, eu quero fazer uma comida juntos, eu quero brincar, eu quero estar junto, aquela coisa de conexão. E quantas pessoas aqui talvez não percebam no restaurante, a solução mais rápida é dar a telinha para os filhos, a solução mais rápida é deixar com que muitas vezes a televisão eduque os nossos filhos e não propriamente a gente, mas isso talvez seja o desafio do mundo moderno. Ô Sharon, e aí eu queria já te provocar nisso, né? E aí eu acho que você foi buscar um conteúdo sobre isso, mas qual que é o prejuízo de ter isto hoje, que é algo normal, se tornou normal no mundo, e as consequências disso até para uma fase adulta para depois nas nossas relações. Vai, começa a buscar essa jornada, porque aí é você que começou a investir nisso, né? sim, exato. A partir disso, eu comecei a estudar, porque eu me dei conta quanto tempo ela ficava na TV, né? Ali, assistindo desenho, no tablet e tudo mais. E eu percebi que ela ficava um tempo bem considerável, assim, em torno de 4, 5 horas por dia, né? E quando a gente pensa nas consequências negativas desse impacto sobre a cerebral, sobre a rotina, né? Não sobre a maturação em si ainda, a gente olha ali os efeitos fisiológicos externos. Então, é uma má postura, um olho seco, as crianças estão usando mais óculos agora, isso de fato estão, isso tem Não impacto, né? dorme direito, tela azul. Então, aqui começa já os problemas maiores, o Tá. sono. O sono, ele é altamente essencial para uma qualidade de vida. Ele impacta no aprendizado, na memória, no controle emocional. Então, é só lembrar, né? Aqueles dias que a gente adulto não dorme direito, Ó, fica mais olha cansado. só, tá entrando algumas pessoas aqui que são mães, pais, que eu conheço. Gente, vocês que estão entrando, boa noite, Pri. Presta atenção no que a Sharon está trazendo aqui. Ela fala sobre ela tem uma startup que trabalha muito essa questão das crianças, a utilização das telas, celular, iPad, televisão, e os impactos disso de forma negativa, porque ela vai levar isso para uma construção para nós como adultos. Porque tem muita coisa para trazer aqui, tá, gente? Tem neurociência, tem filosofia, tem muita coisa. Mas continua aí, Sharon, que eu estou adorando. Vamos lá. E É, aí? voltando só à questão sono, né? O sono, ele tem um impacto gigantesco na nossa formação. Então, aprendizagem, memória, foco, autocontrole, porque quem não dorme direito não vai conseguir se controlar direito, né? A gente fica mais explosivo, mais, né, irritado, vai comer de uma maneira errada também, porque nós somos a soma de tudo aquilo, né? Então, é fisiologia, é a neurociência, é a alimentação. Então, quando a gente está cansado, o nosso corpo ele pede por carboidrato de rápida absorção. Então, a gente tende a comer mais besteiras. A criança, ela não tem noção do que se comer um salgadinho, uma batata, Você uma tem bola. alguma formação nessa questão por falar de carboidrato, falar sobre moléculas? Qual que é a sua formação em relação a isso? Então, eu tenho 5 Ah, especializações. ah. Neurociência e física da consciência, então trabalho de autocontrole, desenvolvimento de habilidade socioemocional vem muito dessa especialização. Neurociência do comportamento, neurociência e educação, então também eu posso falar com propriedade de como isso afeta a educação das crianças. Neurociência e educação, já falei, neurociência do comportamento, gastronomia natural e funcional também. E sou mestranda em educação e novas tecnologias. Então, como as novas tecnologias digitais estão impactando as nossas Deixa eu vidas? fazer uma pergunta. O que acontece no sono entre as 10 da noite, 2, 3 horas da manhã, nessa questão do nosso processamento de memórias emocionais, o que é gravado, o que não é gravado? Porque se não tiver uma boa qualidade, o que pode impactar nesta questão até do ensino? Que crianças Tá. que muitas vezes não acompanham muito bem na escola e de repente, ele é distraído mesmo. Fala um pouco sobre isso, que você já começou a comentar sobre isso no sono. Vamos lá. O nosso cérebro ele funciona como por uma corrente elétrica, como se fosse uma tomada, tá? Vou usar, tem a parte química também, mas deixando mais claro e palpável, né, para todo mundo conseguir entender. E ele oscila durante o dia. É normal e necessário
essas oscilações em hertz. Então, é medido em hertz mesmo, tá? Como se fosse uma tomadinha mesmo. O que acontece quando a criança passa muito tempo numa telinha? Você lembra, PA, quando a gente assistia os filmes mais antigos de película? Eu lembro muito, né? Pois é, eu lembro. Então, na construção do filme, a gente usa 24 fotos para construir um segundo. Então, se a gente fosse desenhar isso naqueles livrinhos que fazem movimento, seriam 24 desenhos para produzir um segundo de movimento, tá? Hoje, só para vocês entenderem a sobrecarga, tá? Eu já vou chegar na parte fisiológica. Hoje, os desenhos, os jogos, principalmente jogos, eles usam ali de 1.200 a 1.600, 2.000 frames. Então, ali a gente já tem uma sobrecarga gigantesca visual dentro da área cognitiva dessas crianças. Isso vai fazer com que o cérebro delas continuem trabalhando, porque é muita coisa para processar. A gente não percebe de forma consciente, mas o input está chegando, né? Nós recebemos, em média, 11 milhões de inputs por segundo. Agora, multiplica isso, né? Dentro do estímulo visual. Se essa criança fica muito tempo no celular, isso está sendo processado e ela não consegue diminuir. Esses hertz não abaixam, ele está aumentando sempre. Ela vai dormir, o cérebro dela está trabalhando. Ela não vai conseguir baixar. Quando a gente opera mais ou menos de 15 a 35 Hz de maneira consciente, que é onde a gente consegue fazer a nossa cognição funcionar, os nossos pensamentos, alinhar, trabalhar, ter foco, enfim. Para a gente descansar e dormir de forma eficiente, é de 3 a 0,7. Então, ele precisa baixar muito. Tá vendo essa escala? Se a criança passa muito tempo no celular, no telefone, jogando, na TV, enfim, o cérebro dela não vai conseguir baixar essa frequência. Por que que precisa baixar? Quando a gente entra no sono profundo, que o nosso sono, eles são ciclos de 1h30, mais ou menos 1h30 ali, né? Então, ali você começa a meio que alucinar, tá meio acordado, meio dormindo, é a onda alfa que tá abaixando a frequência até você entrar no sono profundo, 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 daquele que ninguém te acorda por nada no mundo, né? Ali acontece uma lavagem mecânica. De fato, acontece uma lavagem cerebral na nossa cabeça toda noite, ou deveria acontecer, né? O que é essa lavagem? Tem um sistema que se chama linfático, é como se fosse um chuveirinho que emerge aqui da coluna e já jorra o sangue mais puro possível dentro do nosso corpo, que ele vai limpar esse acúmulo de adenosina. A adenosina é o lixinho que vai se acumulando durante o dia. Então, a gente precisa dessa lavagem mecânica, desse chuveirinho, para poder tirar essa adenosina. Quando isso acontece, ali a consolidação de memória. Então, tudo que aconteceu no seu dia, que você aprendeu, tanto a criança quanto adulto, tá? Isso vale para todo mundo. O mecanismo é o mesmo, independente da idade, com relação a isso. Então, é através dessa lavagem mecânica que ele vai tirar tudo que sobrou durante o dia de memória. E vai consolidar o que é importante. Por isso que o sono, ele é essencial. Essencial. Ou seja, as telinhas estão para o adulto como se o adulto, por exemplo, dorme com uma TV ligada, ou o adulto bebe muita bebida alcoólica, extrapola o sono, ele vai, basicamente, ele vai prejudicar o sono REM. É isso? Daquele movimento que você grava as emoções do dia, entre outras coisas. Isso. O REM, ele acontece em outro estágio ainda, que é o estágio dos sonhos, né? Essa lavagem mecânica é antes do REM. É um pouquinho antes. Muito. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Tem assunto aqui para a gente conversar muito, tá? Então vamos lá. Eu só quero pegar um aprendizado aqui que ela trouxe. Ela está falando dos nossos pequenininhos, das nossas crianças, tá? Porque a startup dela está muito focada na educação dos pais, dos professores, para começar a criar movimentos diferentes em relação a isso. Então, ela só está dizendo da questão do sono. Olha um item que nós nos deparamos aqui. Ela deu uma explicação extremamente profunda, com simplicidade, para a gente começar a entender. Ou seja, a mensagem aqui é o seguinte: a Eriquinha, minha esposa, que você conhece, Sharon, ela faz o seguinte: ela provoca a nossa filha a fazer meditação antes de dormir.
meditaçãozinha lá da Vivo, e respire, e preste atenção no bichinho, que som ele está fazendo agora, que atenção plena, consequentemente, para diminuir, inclusive, este ritmo dos hertz para ela poder entrar num estágio mais profundo de sono, É certo? maravilhoso, eu faço isso com a Laurinha também. E o aplicativo da Vivo é sensacional, sensacional. E é engraçado que hoje, quando eu não faço com ela, ela já faz sozinha. Então, ela já aprendeu que é importante para ela. E a gente precisa de toda uma higiene do sono. E existe técnicas específicas para adulto também, para a gente conseguir fazer essa limpeza e conseguir abaixar de fato a frequência para dormir melhor, né? Olha, a gente vai ter que fazer uma live só sobre sono. Tem um grande amigo meu, o André Franco, fala muito sobre sono, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa em relação a isso. Eu queria que a gente se aprofundasse agora. Existem vários aplicativos, tá, Fernanda? Tem um aplicativo da Vivo, que ele tem a meditações para crianças. Eu gosto, ele é simples e assim a gente usa bastante. Agora eu queria que você, quanto tempo antes do horário de dormir, fazer essa meditação para crianças? Sharon, já que eu provoquei isso, responda aí. É, 1 hora, mais ou menos. O ideal é a gente começar esse ritual, porque assim, o sono ele é tão importante, gente, que deveria existir um ritual, né? Todo um ritual para a gente conseguir baixar a frequência, baixar a luz, para auxiliar na produção de melatonina, que vai também ajudar a gente a dormir melhor, né? Por isso vem a outra formação de gastronomia funcional e natural, né? Porque tudo vai se combinando. Mas o ideal é pelo menos 1 hora antes. 1 hora antes não praticar atividade física, senão você vai estar acelerando o teu metabolismo, né? E o que a gente quer é baixar ele, né? Fazer com que ele fique mais quietinho, mais tranquilinho. Então, 1 hora antes, sem atividade física, sem tela, se puder baixar as luzes da casa, deixar aquelas luzinhas pontuadas, de preferência amarelinha, que vai lembrar fogueira. Então, assim, a gente, quando tem dúvida, pensa no Neandertal, lá atrás. Porque todas as evoluções, elas são lentas. E o nosso cérebro é analógico, ele não é digital. Então, tá em dúvida, pensa, o que um Neandertal faria? Naquela época não existia luz elétrica, existia luz pontual de fogueira. Então, se puder, as luzes em casa, deixar a luzinha pontuadinha, né? Sem tela, sem TV, ler um livro ou começar já a prática de meditação, tudo isso vai ajudar. Entendi. Aqui, a Scatolini está falando que acorda sempre às 3 da manhã e já era. Pois é. Então, a Sharon está dando várias dicas sobre isso. Então, teve uma vez que eu fiz uma formação sobre flow com o Steven Kotler, Sharon, e uma das palestras que era de um cara de Stanford, ele falou o seguinte, to sleep dark and cold, ou seja, você tem que dormir blackout total, escuro e frio. Eu durmo com o ar-condicionado ligado. Assim, as pessoas, tudo bem. Agora, fala um pouquinho desse aspecto, porque o sono é muito mais profundo quando você, até a estratégia de jet lag, né? Quando você viaja, tá fora dos horários. Por que escuro e um pouco mais frio? Qual que é a relação disso com esse conteúdo que você está trazendo aqui pra gente hoje? Tá, qualquer luzinha de alerta, seja aquela vermelhinha da TV, aquilo já é um sinal de alerta para o nosso cérebro ficar acordado. Lembra sempre, os neandertais não tinham TV, não tinha nada, não tinha luz nenhuma. Então, qualquer sinal de luz é um sinal de alerta para ele ficar acordado. É um sinal de sobrevivência. Exato. Sumiu a sua voz agora. É um sinal. Ah, agora voltou o som. Voltou. Sim. Então, o nosso sistema de segurança ele está sempre voltado, geneticamente falando, para a segurança, né? Para segurança e sobrevivência e segurança. Então, qualquer sinalzinho de alerta, opa, já vai despertar, né? Tá certo que não vai ter um leão correndo atrás da gente hoje, Não. mas tem o mesmo, né? Agora, quando a gente falou das crianças, isso aí te movimentou, te provocou em relação à sua filha estudar tanto, porque só esse pouco de conteúdo que você trouxe aqui, eu tenho certeza que tem gente que quer saber muito sobre sono e as crianças. O que então, isso te moveu a fundar a sua startup? Qual que é o objetivo da sua startup? Fala um pouco sobre ela, porque eu quero conectar isso agora com o adulto, para a gente levar para os comportamentos da liderança, as nossas emoções. Mas conecta um pouco com a sua startup. Qual que é o nome dela? Tá. O nome da minha startup é SUP. O que é SUP? SUP é um acrônimo de Seeds Under, que é deixe a sua sementinha por onde você passa. Então, o nosso objetivo aqui é a construção de um legado.
né? Muito do que nós fazemos hoje, a gente não vai ver o resultado, mas ele está sendo plantado para as gerações futuras, né? Então, o nosso objetivo aqui da SUP é exatamente isso, plantar essas informações hoje para que lá na frente a gente tenha uma sociedade melhor, mais unida e mais saudável também. Quando a gente trata de impacto de tecnologia em cima da maturação cerebral da criança e do adolescente, que vão se tornar adultos, muito, como eu comecei a conversa hoje, né? A gente se apega a muitas partes físicas, né? Mas ela vai muito além mesmo. PA, é assim, a minha tese de mestrado está sendo sobre isso e vai ser gigantesca, porque a gente nem imagina quais são as áreas que ela aborda, né? Uma das áreas cerebrais que é afetada já por conta do uso excessivo de tecnologia é o córtex pré-frontal aqui, tá? Para que ele serve? É a nossa, falando de modo bem resumido, tá? É a nossa inteligência social. Então, a empatia, a tomada de decisão, análise de risco, tudo isso está envolvido com o pré-frontal. Se ele está se reduzindo, como será uma sociedade né, numa escala gigantesca que falta empatia, que falta análise para tomada de decisão? Traz um pouco aqui essa visão sobre, tudo bem que é questionado hoje, mas eu acho que é uma maneira mais simples da gente separar o cérebro trino, usar o conceito do cérebro trino, para a gente separar o que seria o córtex pré-frontal, o emocional do reptiliano, para a gente entender o que é isso, para as pessoas. Aí a gente começa a falar sobre as informações que a gente recebe do mundo, para a gente falar sobre essa razão. Fala um pouquinho sobre isso, no seu conceito. Então, o cérebro trino ele é muito didático, ele não é mais usado hoje, né? Mas ele foi usado durante muito tempo. Então, para explicar, ele tem uma maneira fantástica. Agora, eu quero que todos em casa façam o seguinte exercício. Peguem as suas mãozinhas. Vamos lá. Aqui é o tronco, que é o cérebro reptiliano, tá? Então, ele é mais impulsivo, ele age ali na sobrevivência, é aquela coisa que só age para sobreviver mesmo. Ele está ligado à segurança, a instinto. Essa é a palavra que eu queria. Instinto. É uma coisa bem animal, assim, tá? Então, aqui Tá, seria o reptiliano. O dedão é é a nossa parte emocional, tá? tá. Então, essa parte emocional seria o cérebro do meio ali, né? Que cuida de toda a questão emocional. Todos os outros dedos envolvidos é o neocórtex. O neocórtex, ele é formado aqui por essa parte do frontal, só que a gente vê que ele engloba ali a amígdala, né? Que é a amígdala, que é o sistema emocional e de memória também, de processamento de memória. Então tá tudo muito conectado, né? Tá muito conectado. Quando a gente fala dessa parte do frontal aqui, se ele não está funcionando direito, quem toma conta é o cérebro do meio, tá? Então é como se o cérebro do meio tomasse conta mesmo de, Da nossa razão. exato, de toda a parte racional. Então ele inibe a razão. E ele se torna muito emotivo e instintivo também. Ou seja, se a gente for pensar no mundo corporativo ou nas relações hoje sociais, a maioria das pessoas, a gente pode afirmar isso, elas são movidas pelas suas emoções. Uhum. Não, nós somos movidos pelas emoções. O problema é o que a gente faz com elas, né? Porque nós reverberamos isso no outro. Hoje, dentro da teoria do Daniel Siegel, ele afirma que nós temos 9 sentidos, né? Então, aqueles 5 primeiros que a gente já conhece, né? Então, olfato, paladar, tato, né? Todos os 5 que a gente já conhece. O sexto sentido, ele viria da leitura de todos os 5. Gestão emocional. É isso. Está ligado a isso, então. É isso. Tá ligado? É isso mesmo. Então, esses 9 sentidos eu vou falar um pouquinho da gestão emocional, tá, Lilian? Então, assim, o sexto sentido seria a leitura desses 5, tá? Que a gente chama de oh, meu Deus, interoprospecção. É uma palavra meio difícil de falar, né? É um trava-língua aqui. Esse seria o sexto sentido. Então, você fazer a leitura de si mesmo, tá? Esse sexto sentido seria a leitura. Então, se preparando para uma reunião. Ai, tô aqui tensa,
meu ombro já tá tenso, garganta tá seca, o que que tá acontecendo comigo? Né? Aqui o estômago, a respiração tá mais ofegante, o que que eu tô sentindo? Então é fazer essa leitura prévia já, para você conseguir domar esses instintos, esses sentidos, na verdade, né? Então esse seria o sexto sentido. Quando você consegue dominar muito bem o seu sexto sentido, você entra no sétimo, que é fazer a leitura do outro. Então, tá numa reunião, você viu que o seu colega, que o seu gestor está mais enérgico, está né, um pouco mais incomodado. Como que você reage a isso? Esse é o sétimo sentido, né? O oitavo é ele e eu, ou melhor, eu e todos nós, né? Dentro dessa leitura social, como que um interpreta o outro? Como que eu posso reagir da melhor maneira? Se eu estou vendo que a pessoa está alterada, está estressada, eu realmente preciso falar assim com ela? Porque como que ela vai entender? Né? Então é saber dominar todos esses sentidos e poder dar a melhor resposta. E assim a gente vai treinando todas essas habilidades. É muito legal você trazer isso, porque assim, a gente pode pegar como base autores, como base. E o tio Zezito entrou aqui daqui a pouco, que é a frase que você me comentou agora há pouco, né? Não existe o caminho certo, existe o caminho. E isso é muito legal, porque isso é libertador. Então, você trouxe essas outras sensações, esses outros sentidos à luz, por exemplo, que a gente pode levar para os quatro pilares da inteligência emocional, que de certa forma é autoconsciência emocional, que é diferente de autoconhecimento em alguns contextos, essa questão do criar empatia, que é perceber o outro, essa questão que você chega no movimento que você tem o awareness, né, que é a consciência organizacional, você está ao todo, olhando ao redor, e essa capacidade de influenciar o outro. Então, assim, quando a gente olha para tudo isso, no mundo atual, no mundo até conectando com essa pergunta do Cláudio aqui, né, onde é um mundo que está potencializando a inteligência artificial, é um mundo onde algumas profissões vão deixar de existir, é um mundo onde cada vez mais as pessoas entram em burnout, é um mundo cada vez menos terapeutizado, ou seja, as pessoas ainda não estão olhando para suas emoções até que elas olhem de maneira até tardia para nós, no aspecto, agora eu tenho que cuidar. Então, assim, por exemplo, aqui, ele perguntou aqui o Cláudio, né? E onde e como a inteligência artificial entra nessa história? Como ela vai influenciar a nossa e as próximas gerações? E olhando para esse aspecto, traz um pouco disso, por favor. Influenciando, né? Já desde o chat, a explosão do chat ali no final de 22, né? É isso? É. Final de 22. Uhum. Agora muitas coisas já estão mudando, né? Tem um autor que é sensacional, que fala muito sobre isso, que é o criador da DeepMind, que se chama Mustafa Suleyman. Ele fala que a responsabilidade de se lidar com as inteligências artificiais não é de alguém específico, não é só do governo, não é só do meio corporativo, é de todos nós, né? De ter prudência e começar a se falar sobre isso para a criação de leis e tudo mais. A gente já enxerga que vai mudar, e já está mudando, várias profissões tradicionais, né? Áreas vão deixar de existir, a gente não sabe qual, e outras vão nascer também. Mas uma coisa é certa, PA, a inteligência ainda não passou no teste de Turing, né? Então ela não é e não pode ser uma inteligência humana, certo? O que isso significa? Que a gente precisa desenvolver cada vez mais, e existem vários autores dentro da área da educação falando isso, inteligências e habilidades socioemocionais, porque é isso que vai nos diferenciar das máquinas. Porque elas são mais velozes, elas processam mais informações, né? Elas fazem coisas que, por enquanto, a gente não consegue fazer com uma maneira e agilidade muito grande. Mas o que vai separar a gente das máquinas? O que vai? Se a gente for olhar para uma empresa, o core business de uma empresa, aqui é indústria farmacêutica, aqui é isso, aquilo. Não. Um core business, o negócio de qualquer organização, independente do produto ou serviço que ela faça, são relacionamentos. Então, se são relacionamentos, o que
faz com que a gente tenha bons, excelentes relacionamentos? Confiança. Só que aí a gente entra nessa questão das emoções. Queria que você explicasse para a gente o que que acontece quando a gente recebe do mundo as informações. Como que essas informações entram no nosso corpo? Como que é esse processo de passar célula a célula? Como que isso chega no nosso cérebro e como que é processado? A gente tendo desenvolvido esses outros sentidos ou não? Conta um pouquinho pra gente. O que que acontece? A gente recebe a informação do mundo. Por que algumas pessoas reagem negativamente e por que outras pessoas sobem no mezanino e tomam a decisão certa? Conta um pouquinho pra gente, tecnicamente, o que que acontece. Tá, vamos lá. Então, o nosso cérebro ele tem 86 bilhões de neurônios. Cada um pode fazer, em média, de 10 a 30 mil conexões. É muita coisa mesmo. E assim, neurônios que disparam juntos tendem a permanecer conectados. Quem fala isso é um dos pais da neurociência, chamado Donald Hebb. Significa que ele está tentando economizar energia da hora porque ele está sempre sobrecarregado. E a gente aprende pelo um método associativo, tá? Altamente pelo método associativo. Sua voz sumiu, sua voz sumiu, sua voz sumiu. Agora, Voltou. voltou. O que isso significa? Que um conceito, para mim, jamais ou quase jamais vai ser o mesmo para você. Por isso que é tanta falha na comunicação. Tem uma dinâmica que eu faço em grupo que é muito legal, que é assim: fechem os olhos e imaginem um macaco. Bom, estamos todos dentro de uma sala de treinamento, né? O contexto é igual para todo mundo, mas e aí? O que é esse macaco? Uma palavra só. Nós encontramos um macaco do macaco louco, das superpoderosas, então em formato de desenho. Tem o King Kong, tem o gorila, tem o saguizinho, tem o emoji do macaquinho, né? Aquele que tampa a boca, o olho, né? O ouvidinho. Tem o macaco do carro, né? O macaquinho ali para erguer o carro quando fura o pneu. Então, tem a pessoa que sofreu algum tipo de preconceito, então já tem toda aquela carga negativa. Tem a outra que, né, lembrou de um episódio que foi viajar com a família e deu comida para o saguizinho, então ecoa uma mensagem positiva. Então, assim, toda a informação, ela é subjetiva. A única certeza que a gente pode ter é que a nossa informação vai chegar enruidada para outra pessoa. Porque é muito difícil a gente conseguir alinhar todos os conceitos e construir um background que seja assertivo para todas as pessoas, principalmente quando a gente fala em larga escala. E aí você está trazendo o ponto de vista, que é vista a partir de um ponto baseado nas suas experiências pessoais, nas suas crenças, nos seus valores. Então, a experiência interna, ela tende a ser diferente de uma para outra. Nesse exemplo que você deu. É o modelo de mundo. Como que a gente constrói o nosso modelo de mundo, Shannon? Oi? Como que a gente constrói o nosso modelo de mundo? A gente constrói pelo aprendizado associativo e pelo que foi passado para a gente através de valores, através de todas as experiências da nossa vida. Então, existe um modelo que se chama modelo de Bronfenbrenner, que o modelo de mundo ele começa em casa, né, com os seus primeiros cuidadores, depois ele vai para a sua escola ali, onde a criança começa a socializar com os vizinhos, amigos próximos, os familiares mais distantes, primos, tios. Aí quando ele cresce mais um pouco, ele vai aumentando essa gama de relacionamentos, como uma cebola, sabe? Por camadinhas assim, né? Então aumenta ali o relacionamento dentro da faculdade, do trabalho, tudo que envolve essa criança, esse adulto, está construindo o modelo de mundo dele. Qual é o problema com o impacto da tecnologia hoje? Existia-se, quando essa educação era um pouco mais restrita, entre aspas, porque não era tão aberta e tão globalizada como a internet possibilita ser hoje, né? O problema é que hoje a gente recebe informação de vários lugares, de vários momentos, através de várias redes, de muitas pessoas, e o que de fato eu estou absorvendo daquilo? O que de fato a criança está absorvendo? Infoxicação. Total. Total.
Então, a gente tem que ensinar não só as crianças, mas os adultos também a filtrarem todas essas informações, porque informação não é conhecimento, né? Então, deixa eu trazer um ponto para você aqui, para a gente refletir juntos aqui o que você está trazendo. Vamos lá, a gente tem o nosso modelo de mundo, a gente veio de famílias diferentes, histórias de vidas diferentes, valores diferentes. Um teve uma educação um pouco mais rígida, o outro não foi assim. Aí uma escola que tem um modelo X, outra tem um modelo Y, e tudo isso dentro de um mundo hoje totalmente, praticamente digital, onde a gente está recebendo informação de qualidades é, questionáveis, Sim. muitas vezes, porque e o filtro, onde fica? Só que na nossa jornada a gente vai criando os nossos filtros. Uhum. E aí você, por exemplo, um grande filtro hoje são gerações. A gente pode falar que uma geração é um filtro. Sim. E aí a gente entra numa sociedade organizada empresa, onde a empresa tem uma cultura estabelecida, de certa forma, tem, querendo ou não tem os valores ali estabelecidos, tem uma diretriz, provavelmente, maior, mais ou menos comunicada, aí você tem um grupo de pessoas trabalhando que tem que atingir um objetivo comum, tá bom. Aí esse grupo de pessoas tem tudo isso que você falou, ok? Crenças diferentes, modelos de mundos diferentes, experiências de vidas diferentes, filtros diferentes, e a gente fala que o maior desafio das empresas é a comunicação. Ok, e aí um reage negativamente, o outro reage bem em uma situação que é igual, ou seja, como desenvolver algo ou competências onde os filtros comecem a se relacionar, os filtros individuais, mediante um grande filtro coletivo, que é o filtro corporativo. Não sei se eu me fiz claro. Como que a gente resolve essa equação? Eu estou falando de cultura até já da empresa, mas sobre a perspectiva disso que você está me trazendo sobre as habilidades socioemocionais. Como que a gente faz isso? Aí a gente vai para Master Soul e faz. Eu quero a sua opinião técnica, olhando para na perspectiva da neurociência, em desenvolver o indivíduo para o coletivo. Sim. Como que você acha que a gente faz isso? O passo número 1 é o autoconhecimento, né? Que Ah, é de autoconsciência. A autoconsciência é o mezanino, né? É um passinho um pouco mais elevado. Então, se conhecer, entender o que te agrada, o que te estressa, como que você reage, porque nós somos moldados por padrões de comportamento, né? Isso dentro da neurociência funciona da seguinte maneira. Imagina uma trilha. Eu sei que você gosta de esportes, né, PA? Você faz trilha? Já fez? já fiz trilha, fiz com meu filho no Canadá, muito legal. Então, quando a gente faz uma trilha, sobe uma montanha, a gente vai por onde? A gente vai tipo Indiana Jones, com um facão na mão ali? A trilha que já está montada, mais fácil, Exato, mais rápido, mais eficiente, mais mais seguro. seguro, exatamente. O nosso cérebro funciona da mesma maneira. Então, ele vai pegar sempre o caminho mais fácil e aquele que ele já Para quê? conhece, para economizar energia. Economizar energia. Para nos manter vivos, então. Tudo uma estratégia para de sobrevivência, é isso. Sim, exato, exato. Porque pense, o nosso cérebro, ele consome 20% da nossa energia, mas ele tem só 3% do nosso peso. Então é muita coisa. Ele consome muita coisa. 20% da nossa energia. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Imagina o seguinte: isso serve tanto para o mundo corporativo, para os líderes, quanto para as nossas relações íntimas. Se eu tenho um comportamento que ele me prejudica, um comportamento numa liderança que é um comportamento agressivo, é um comportamento que não se coloca no lugar do outro, é um comportamento mandão, é um comportamento tóxico. E se na minha vida íntima eu tenho um comportamento que sempre eu caio no mesmo erro, o mesmo relacionamento, os mesmos padrões, por que a gente repete isso? Porque é mais fácil para o nosso cérebro? É uma estratégia de sobrevivência, mesmo que vai prejudicar a gente? Exato. É uma estratégia de sobrevivência, de economia de energia. Gente, comenta aqui quem já fez escolhas na vida, nos relacionamentos, na vida pessoal, as mesmas escolhas. Você fala, de novo eu fiz isso. Ou quem acredita que faz parte da sua essência ter os mesmos comportamentos com seus liderados na sua equipe? Comenta aí. Vamos lá, e continua, Sharon, vamos lá, quero ouvir um pouquinho eles aqui. E aí? É engraçado. Então, é padrão, é um padrão. Sim, aham. Então, ele tem 3% do nosso peso, consome 20% da nossa energia, e agora olha este outro dado, que eu já falei dele hoje. A gente recebe por segundo,
11 milhões de bytes de informação. É muita coisa. Imagine aí. Só traduz o que é byte. Eu sei o que é byte porque eu vim de tecnologia. É um conjunto de informações, que é como a gente armazena as informações. É isso. Tá. Exato. Nós temos os 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, né? Visão e tato. Então, tudo isso está chegando para a gente a todos os momentos, né? E a gente está processando todas essas informações de maneira automática. Então, para eu pegar este copo, eu precisei inconscientemente fazer diversos cálculos para saber a distância do meu braço, a força que eu vou ter que levantar. No nível né? inconsciente. Inconsciente. Eu estou respirando, meu coração está batendo, né? Tem muita coisa inconsciente acontecendo aqui. E o padrão de comportamento, ele vem nessa mesma essência. Então, a gente está sobrecarregado, porque desse turbilhão de informação, a gente só processa de maneira consciente 0,0000002%. Então, a gente pode falar que somos serzinhos inconscientes, né? Então, por isso, o nosso cérebro, ele toma sempre o caminho que ele já conhece, porque é mais seguro, porque ele economiza energia. Então, ele já sabe aonde vai dar. Ele já sabe qual vai ser a reação. Então, aqui a gente entra no padrãozinho que eu chamo de padrão de Gabriela, né? O eu nasci assim, não é exatamente como eu gostaria de ser. Porque eu vi que aquele meu comportamento, ele me prejudica no trabalho, prejudica meu relacionamento com a família. Então, como mudar? Existem várias estratégias para isso, né? E a primeira delas é se autoconhecendo. Uma coisa que é meio infantilizada, né? A gente acha que é meio bobo, mas é sensacional, é escrita. Um diário. Diário de emoção, diário de comportamento. Que legal. Journaling. Aí, que legal que você trouxe isso, Sharon, porque o Daniel Goleman, eu tive a oportunidade de estudar com ele uma certificação em coaching com foco em inteligência emocional. Ele é fanático pelo journaling. Uhum. Ele fala coisas que muitas crianças até hoje, é o seu diário, mas escrevam o que está sentindo, o que está pensando, tira daqui, coloca para o papel, isso leva para a razão e depois você processa isso e fala, nossa, que besteira, né? Então, olha só, gente, o que a Sharon está trazendo de presente para vocês aqui. Se você não tem um hábito, crie o hábito a partir de agora. No final do dia, escreva seus pensamentos, seus sentimentos. O que você sentiu naquela reunião? O que você sentiu depois dessa live? Qual foi o pensamento, o insight? Comece a escrever, porque a gente amplia uma maneira de você ampliar a consciência, que é um dos sentidos que ela trouxe aqui, porque a gente só muda aquilo que existe. Se não existe, você não vai mudar. Você vai ficar preso numa história que você acha que está certo. Muito legal que você trouxe isso, viu? A Moniquinha está perguntando aqui, ó. Que legal essa pergunta dela. Vamos responder isso aqui. Podemos tentar mudar a rota dessa repetição? Quantas vezes para não sobrecarregar? 20% de gasto por mudança de rota? Quantos percentuais podemos tentar alterar o dia? Ela pôs matemática no negócio aqui, Moniquinha. Aquela história, o caminho está feito, ok. Qual o esforço para você cortar o mato para fazer um caminho novo? A história de você enfraquecer algumas conexões para criar novas conexões. Ou seja, você não muda o comportamento, você cria novos hábitos. Fala um pouco sobre isso. Então, para mudar um comportamento, a gente precisa criar novos hábitos, né? Então, a gente vai criando essas trilhas novas. E isso é extremamente desgastante para o nosso cérebro. Muitas vezes a gente tem aqueles pensamentos ruminantes, né? Que fazem com que a gente fique ali naquele ciclo vicioso, pensando nas mesmas coisas, que é o princípio ali da ansiedade e da depressão também, né? Excesso de passado e excesso de futuro, que é muito comentado hoje, né? Então, como que a gente muda isso? Existe um pozinho do pirilim-pim-pim que se chama acetilcolina. Como que a gente faz com que essa acetilcolina funcione? Então, pense nas trilhas do nosso cérebro como se fosse uma bolinha de argila. Já brincou de argila com a Lara? Então, de argila, ó, tem outro negócio aí, como que chama aquele negócio que a gente monta, que põe a slime? Slime. A gente foi no slime em Nova York, um slime grande, eu pegava enorme assim, ela falou assim, nossa, papai está se divertindo mais que eu, era muito legal, mas vamos lá, já brinquei. Mas pensa na argila. A slime é molinha demais. Então, a argila, quando tá com bastante água, a gente consegue moldar ela, né? Tá. Consegue ali
da forma, né? Quando ela tá mais sequinha, se você mexe, ela quebra, Sim. né? Então, pense no cérebro como se fosse uma bolinha de argila. Essa acetilcolina é a água que vai deixar as conexões neurais mais plásticas, mais molinhas, mais fáceis de serem moldadas. Como que eu ativo a bendita acetilcolina? Através da cognição racional. Então, a consciência tomando o seu lugar de superintendente do cérebro aqui, né? Não deixando que o sistema límbico atue, ela vai conseguir deixar esse cérebro mais molinho. Então, como que a gente começa a mudar um padrão de comportamento? Anota. Então, qual foi o input? Qual foi o comportamento? Qual foi a resposta? Anotou os 3? Agora vamos anotar os sentimentos envolvidos. Anotou os sentimentos envolvidos? Agora vamos anotar. Antes de falar da terceira coisa para anotar, fazer uma ressalva aqui, PA. Sabe o filme Divertidamente? Uhum. Tem a raiva, a alegria, a tristeza, o nojinho, né? Já lançou o 2? Já lançou o 2 ou ainda não? Ainda não. Junho ou julho só. Eu tô aqui ansiosa, Laurinha. Uhum. Então, a gente se apega a esses sentimentos base, né? Só que existe uma gama gigantesca, com mais de 50 sentimentos. E tem uma frase da filósofa Lúcia Helena Galvão que eu peguei ela para mim, que se chama: da constatação vem a transformação. Por que constatação? Porque vem aquilo que você trouxe hoje também. Se você não rotula com o nome certo, você não sabe onde está, né? Então precisa rotular. Procura ali no Google, Roda dos Sentimentos, lição de casa aqui, segundo presente de hoje, tá? Roda dos Sentimentos. Procura, vocês vão ver uma roda gigantesca que tenha os personagens do Divertidamente no centro e uma gama de outros. Se a gente não nomear de forma correta, a gente não vai conseguir refletir sobre aquilo. Então, o que me causa ansiedade? Frustração. O que é? Entusiasmo. É diferente de estar feliz, né? Então, tudo isso a gente precisa anotar. E anotar com o nome certo. Olha que legal você está trazendo, gente. Dá uma olhada, assim, a gente vem, e eu vou falar gente, agora eu vou generalizar antes de responder até a pergunta da Vivi aqui. A gente vem de uma jornada pessoal, profissional, jornada de vida, que não fomos treinados ou capacitados para vocabulário emocional. Então, as emoções base, vamos lá, medo, tristeza, alegria, raiva, nojo. Mas, assim, vai além disso, né? Ah, eu senti isso. E a gente vive, e eu vou de novo generalizar. Eu vejo esses movimentos nas famílias, até nas empresas, assim, você não pode expressar uma emoção, ou quando você expressa, não pode ficar assim, não posso ficar triste, não posso ficar com raiva. Pode sim, e deve, por quê? Se a emoção existe, existe um motivo para ela existir, para a nossa existência. É ruim ficar triste, Sharon? É ruim ficar com raiva? Não, é ruim ficar nessa emoção constantemente. Mas como que a gente lida com essas emoções? Você já disse aí, está dando uma dica muito legal para identificar primeiro os sentimentos, olhar para tudo isso. Vai para o seu terceiro ponto, que eu não quero atrapalhar a sua linha de raciocínio, para depois eu responder uma pergunta aqui. Tá. Que a minha pergunta era justamente o terceiro ponto que você vai trazer. Tá. Tudo isso, os nossos sentimentos, eles refletem no nosso corpo, né? O nosso corpo é a resposta deles também. Então, o terceiro passo é anotar as reações fisiológicas. Tá doendo o ombro, doeu o estômago, tô batendo o pezinho, né? Ali impaciente, roendo unha, enfim. O nosso corpo, ele dá sinais. Só que às vezes, muitas vezes, a gente não para escutar. Por isso, o Schopenhauer, né, ele traz muito isso, da importância dessa solitude, de se isolar, né, para se escutar e entender o que de fato é meu e o que é do outro. Então, calma aí, eu preciso saber o que é, né? E o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. Então, é importante a gente aprender a se ouvir. E a partir do momento que a gente se ouve, você já consegue, quando isso tá mais natural, né, e mais automático, essa escuta de si próprio, você consegue entender todo o contexto ao redor e decidir a sua ação. Então, opa, eu tô nervosa, não vou responder agora, vou sair.
Que maravilha. Sharon, uma vez eu participei de um negócio, uma certificação com um alemão, chama-se Wing Wave Coaching. O que é Wing Wave Coaching? Wing Wave Coaching é o foco no coaching do conceito da doutora Shapiro, dos movimentos oculares, do EMDR, que é uma terapia mais profunda para cura de trauma. Quem passou por um desastre de avião, um terremoto, o trauma é tão forte que você cura com os movimentos oculares, ou seja, você força os movimentos oculares a acontecerem conscientemente para fazer o efeito que o sono REM faz, que é os rápidos movimentos oculares quando você está dormindo. Por que eu estou contando isso para você? Porque ali naquele programa eles trouxeram a questão das emoções quente, fria e nas localidades do nosso corpo. Por exemplo, um nó na garganta é um tipo de emoção específica. Um aperto no peito, depressão é gelada, raiva é calor. Fala um pouquinho, se você tem, olhando para a visão da neurociência, esses espaços, as partes do nosso corpo onde a gente sente alguns tipos de emoções. Porque tem vezes que eu pergunto para as pessoas, você está sentindo nó na garganta? Estou. Aperto no peito? Sim. Aperto no peito? Sim. Pressão na cabeça? Por exemplo, algumas pessoas saem de uma reunião com dor de cabeça. Outras saem da reunião suando. Outras saem de uma reunião com nó na garganta. E para cada uma dessas questões físicas, existem alguns tipos de emoções. Fala um pouco sobre isso, a visão da neurociência. Sim. O que você já estudou sobre isso? É exatamente isso que você trouxe, Pia. Então, existe um mapa, né? O corpo começou ali, o coração a bater mais rápido, sudorese. A gente está entrando no sistema de luta, fuga, paralisia, que é o sistema antigo lá dos nossos ancestrais neandertais que precisavam fugir de um leão. É ali, é sobrevivência, né? Esse pico de estresse prepara o corpo para se movimentar. Então, por que esquenta, né? Todo o seu sangue, ele sai dos órgãos internos e ele vai para as periferias ali, para suas pernas, para o seu braço, para te preparar para correr. Você tem que lutar para sobreviver. Antigamente, fugindo do leão. Hoje é seu chefe, é sua esposa, seus filhos, Ou seja, né? a gente está na selva de pedra, muitos que estão aí, quando eu falo, eu mudei minha vida, a gente mudou na nossa família, assim, para um lugar para desacelerar, e isso é maravilhoso em termos de qualidade de vida. Agora, muitas pessoas ainda estão na selva de pedra, aquela luta constante, ou seja, metaforicamente ainda estão fugindo do leão. Só que na fuga do leão, o Neandertal, ele tinha um momento que ele conseguia fugir, lutar ou travar. Ok, mas se ele conseguia fugir, ele acessou um cortisol. Quero que você falasse sobre isso. No organismo, neste nível, tá ali atento, focado, mais forte, enrijece os músculos e ele consegue, de repente, fugir. Depois que foge, tem uma descarga no organismo dele de profundo relaxamento, que ele vai para o nosso sistema nervoso parasimpático. Ele relaxou, é o freio. O que acontece? Faz a relação disso na nossa vida, que às vezes não tem freio, ele está lá acelerado, acelerando e freando ao mesmo tempo. O que é isso, tecnicamente falando? Então, nós temos um nível de estresse basal, né? Que é aquele que nos mantém acordados, vivos, ali, de adrenalina mínima, né? Para sobreviver, nos manter em alerta, porque ela também, a noradrenalina, também está ligada no sistema de alerta, tá? Mas é pequenininho. Quando a gente tem um leão de atraso, um leão de reunião, um leão de filho, a gente tem vários leões ali, né, todos ao mesmo tempo. Esse pico não é mais basal, ele dá um pico e ele fica no pico o dia inteiro. O nosso corpo não está preparado para isso. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para aconteceu, relaxou. Então, ativou o sistema simpático, ele vai lutar por aquilo, mas depois ele vai ter essa descarga, como você já trouxe, né, de relaxamento, e é satisfatório. A gente ativou o parasimpático, né? Então vamos respirar aqui. Agora, se não tem esse pico, tá ali o tempo inteiro, isso vai somatizar no nosso corpo através de doença. Que pode virar uma doença. Vira uma doença. Vira. Doenças inflamatórias. Então, ali o leque abre de forma gigantesca, né? Mas isso vai somatizar no nosso corpo, porque ele não foi preparado para estar no pico o tempo inteiro. Agora aqui entra todo o estilo de vida, né? Não só o autocontrole para saber lidar com essa situação e não ser engolido pelo estresse contínuo, quanto a alimentação também. A serotonina, por exemplo. Para você ter serotonina no nosso corpo, você precisa de um elemento essencial chamado tirosina. Nós não produzimos ele, nós precisamos
dele através da alimentação. E Agora, se você não dá para suplementar, eu suplemento isso é, aí, viu? Funciona? dá para suplementar. Agora, se não come uma fruta, se não tem uma alimentação saudável, você não vai conseguir produzir. Então, você está contribuindo para esse sistema inflamatório do seu corpo continuar lá em cima. Pode ser que agora, uma pessoa um pouco mais nova, não sinta isso, mas isso ao longo do tempo, isso vai somatizar, isso vai inflamar. Ou seja, a conexão disso com a microbiota está ligado diretamente, ou seja, com o nosso intestino, que tem um cérebro também. Por isso que está trazendo essa abordagem sobre a nutrição. Super. Aham. Tem sim. É tudo conectado, né? A gente tem essa visão cartesiana, né? Que veio lá de René Descartes de separar em caixinhas. O que é maravilhoso. Fica mais fácil de ser entendido e estudado e aprofundado. Só que em algum momento essas caixinhas precisam conversar. Então não existe o PA alimentação, o PA É empreendedor. sistêmico, é sistêmico. Exato, É aham. tudo sistêmico. Então vamos lá, olha só, gente. A gente vai até avançar um pouquinho no horário, estou até pedindo para isso, porque assim, a gente vai fazer outra live, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas assim, o tema ele está muito conectado com a liderança, eu fiz isso, mas ela trouxe aqui sobre, primeira coisa que ela falou sobre criança. Ela falou sobre as telas, que é a startup dela, a SupBrain Academy, trabalha isso com esse foco em estudar, ensinar os pais, os professores a mostrar isso para as crianças, para a gente ter um sócio emocional mais envolvido, porque é a competência do presente não é nem do futuro, não. Então, ela trouxe a questão do sono, ela trouxe a questão de você desacelerar, ela trouxe essa questão da gente ter estratégia de respiração, meditação, que seja, para você equilibrar. Estratégia de alimentação. Ela trouxe o conceito aqui também, gente, da gente se conhecer mais, para regular as nossas emoções, para a gente expandir a nossa consciência, para a gente evoluir como pessoas, seres humanos, para a gente quebrar o padrão, de certa forma, vicioso e negativo e entrar no ciclo virtuoso de escolhas de comportamentos. Gente, ela trouxe tudo isso aqui. E quando a gente conecta isso com a liderança, ou seja, é simplesmente o líder ser a melhor pessoa que ele pode ser, dando espaço de segurança psicológica para as pessoas, para elas serem quem elas podem ser no seu máximo potencial. Então, é um pouco sobre isso. Sharon, antes da gente ir para uns fechamentos, eu vou querer que você dê algumas dicas, fala um pouco mais sobre você aqui tudo. Tem uma pergunta da minha amiga Vivi, ela falou o seguinte, fala de novo sobre quanto que a gente processa lá o percentual do consciente. Quer ver a pergunta dela aqui? Vivi, ela falou, tá lá atrás. Aqui, ó. Confirma o percentual de informação que a gente processa consciente, por favor. Então, nós recebemos por segundo 11 bilhões de bytes, tá? Consciente é 0,5 zeros. 2. É isso. É bem pouquinho. É muito pouquinho. Qual que é a dica que você dá para as pessoas, então, para você dar sua mensagem para o nosso finalmente aqui? Qual dica você dá para as pessoas que querem se desenvolver mais com essas habilidades socioemocionais, tanto para a vida profissional quanto para a pessoal? Tá. Schopenhauer começa com ele porque ele é fantástico. Então, essa solitude é necessária. Se retirar. Faz um detox de tela, faz um final de semana, pelo menos um período ali, 3 horas, num sábado, no domingo, não sei. A gente vai, né, ajustando conforme a rotina de cada um. Mas deixa esse momento para si, sabe? Para se estar. Como que eu ando na vida agora? Qual estado emocional? Eu tô feliz? Eu sou uma pessoa num estado mais ansioso, mais depressivo? O que eu quero? Aonde eu quero chegar? Então escreve. Escrever é sensacional, assim. Quando a gente escreve, existe, não sei se dá tempo, eu espero que dê. Existe um conceito, PA, da filosofia que é fantástico, que é uma cruz de Sócrates. Então, assim, Sócrates falava que existe o mundo do intelecto metafísico, ele é perfeito. Então, tá tudo lá em cima. E existe o mundo físico, que é onde nós estamos. Quando a gente escreve, a gente consegue cruzar esses mundos. Então, trazer do mundo perfeito das ideias para o mundo físico. Então, escrever tudo que está sentindo, tudo que está desejando, tudo que está pensando. Se está bravo com alguém, se está magoado, coloca no papel. Coloca no papel, porque o papel é sensacional. Ali a gente começa a organizar os sentimentos e os pensamentos também. Porque
na nossa cabeça, pense, 86 bilhões de neurônios fazendo até 30 mil conexões. Às vezes parece que a torcida do Flamengo com a Gaviões da Fiel tocando samba aqui dentro, né? Muita gente falando ao mesmo tempo. Então a gente precisa alinhar tudo isso, todos esses pensamentos, todos esses conceitos. E a escrita, ela ativa mais de 100 áreas diferentes do nosso cérebro e ela ajuda a deixar mais claro. Ou Então, seja, cada letra tem uma mensagem neurológica. Então, escreva ao invés de digitar, certo? sim, 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 sim. Lembra, o nosso cérebro é analógico. Então, a escrita com lápis, né, com caneta no papel, ela vai ser mais eficiente que a digital. Como fazer cola para a escola? Nunca ninguém fez isso, né? Ótima, é isso mesmo. Tá certo. Então, o journal, né, o Goleman gosta de chamar do journal, que é o diário das emoções, escrever os seus pensamentos, escrever seus sentimentos, colocar tudo isso no papel. E o que mais para você dar a sua mensagem final agora? Que eu não quero segurar todo mundo, eu prometi que seria 1 hora. Vamos lá. Olha, leia. Leia livro, tá? Porque uma coisa que está se perdendo e está deixando as nossas conexões mais fracas é a falta de leitura. E isso, gente, é sensacional como a gente consegue, além de desenvolver um vocabulário para poder controlar melhor as IAs e escrever prompts melhores, a nossa comunicação interpessoal vai mudar também. Ali a gente ativa a área criativa, a área cognitiva, racional, emocional, espacial. Podcast, então, não substitui. Não, não Então, substitui. ele agrega, é uma forma de você obter conhecimento. Mas então, por exemplo, uma criança, minha filha ontem teve um aniversário no final de semana, minha esposa deu alguns livrinhos para ela, mas ela ganhou um livro de uma amiga e ela foi lá ver, ela estava dormindo, ela começou a ler. Ela estava lendo um livrinho, uma história. Então, a leitura mesmo, de um papel, aquele cheiro de livro, um pouco disso, é isso que você está dizendo. Exato, aham. E a leitura digital, PA, ela é diferente da leitura analógica aqui do livrinho, viu? Maravilha. Justamente por isso, a gente consegue ativar outras áreas. Então, a gente tem o olfato, tem o tato. Tato, maravilha, maravilha. Então, tem bastante coisa. E, assim, só eu queria deixar um conceito muito claro aqui, porque ele tem se dissolvido hoje. Que, bem rapidinho, né? Que a gente já passou do tempo aqui. Conhecimento é diferente de informação. Hoje nós estamos infoxicados de informação. É uma chuva de informação. Só que a informação só se torna conhecimento quando a gente conecta os pontos. Conecta uma informação com a outra e dá um sentido para aquilo. Então, o marinheiro ali, ele, né, coloca o dedinho para cima para saber da onde está vindo o vento. Tá, vem do sul. Tá, mas e aí? Que adianta? Se ele não sabe o que ele vai fazer com aquilo, para onde ele vai velejar, se ele está levando um grupo para mergulho turístico ou se ele está indo pescar, aquela informação vai ser irrelevante. Então precisa conectar informações e dar sentido para elas, para daí sim aquilo se tornar um conhecimento. Maravilha. Ou seja, eu gosto muito da frase, um pouco do que você trouxe, conhecimento é diferente de entendimento. Então, assim, e o entendimento é o que a gente faz e a gente gera até nos nossos programas, né, Sharon? Você teve a oportunidade de participar também, que assim, você leva conhecimento, mas experiencia ele, você faz aquelas conexões, você sente isso e você aprende. Aprende num nível que vai ficar conectado em você, vai ser gravado numa memória de longo prazo, entre outras coisas. E Sharon, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Tenho certeza que eles vão pedir para fazer outras lives aqui, tá? A Rita, minha editora dos meus 2 livros, está aqui há pouco. Lógico, leitura para sempre. Rita, me provoca no meu WhatsApp, tá? Para a gente pensar lá no meu terceiro livro que está pronto. Eu preciso editar ele, tá na minha pauta, meta para esse ano. E eu queria deixar uma mensagem aqui para todos vocês, gente. Obrigado pelo tempo de vocês, 1 hora aqui com a gente. Eu convidei as pessoas que eu trago aqui, são pessoas que eu admiro, vai ficar gravado, mas são pessoas que faz parte da minha rede profissional, da minha rede pessoal, são pessoas que eu escolho a dedos para a gente poder ter esse momento aqui importante. Eu tenho certeza que agregou valor a todos vocês, eu tenho certeza que vai agregar muito mais nas próximas lives que a gente vai fazer. E sigam a Sharon, tá? Qual que é o seu Instagram, Sharon? Sharon o quê? É Sharon_M Mendes. E tem o da SUP também, que é SUP_Brain Academy. SUP, SUP. Maravilha!
ela faz alguns eventos, palestras nesse tema, muito foco hoje nas crianças, nesse comportamental, que eu penso o seguinte, né? Desenvolver as crianças é algo sensacional. Eu acho que é fantástico o trabalho que você faz. Depois sigam ela lá, que eu tenho certeza que vai fazer diferença. E, gente, a mensagem é uma só aqui, né? A gente tem que colocar tempo para o nosso desenvolvimento. Você tem que fazer parte da sua agenda. Você tem que reservar um pouco por dia para começar nesse processo de desenvolvimento. Não terceirize para o mundo aquilo que é seu. A porta da mudança só pode ser aberta pelo lado de dentro. E tudo aquilo que você coloca foco, energia, evolui. Então, bora lá, gente. Foi uma honra estar aqui com vocês. Um beijo para todos. Sharon, se mantenha conectada com a gente, com o Master Soul. Sucesso na sua jornada. Realmente você agregou muito valor aqui. Obrigado, viu, querida? Sucesso. Obrigada. Vai ficar gravado, meu povo. Vamos lá. Que bom!